Bom, olá pessoal, vamos recomeçar, na verdade, essa nossa série de vídeos a respeito do uso do R em economia e finanças. E nesse vídeo eu vou tratar de um assunto que é bastante importante, tá? Principalmente para quem está começando a usar o R, que vai ser o tópico de manipulação de data frames. Tá? Então, o que é isso? Como eu mostrei no vídeo passado, toda vez que os dados são importados dentro do R, eles vão virar uma tabela, tá? E essa tabela, né, o nome desse objeto que ele vira dentro do R é chamado de data frame, tá? Então o data frame é um tipo de matriz, se assim pode dizer, ele tem linhas e tem colunas, certo? Então, se nos vídeos passados a gente se importou, né, ou a gente estudou como é que fazer importação de dados no R, agora nós vamos ver um pouquinho mais de como é que nós vamos pegar as informações que estão no formato data frame e vamos começar a manipular elas, tá? Vou começar a fazer algum cálculo, vamos fazer junção de tabelas, nós vamos filtrar a tabela, vamos fazer uma série de coisas, certo? Então, aqui eu fiz uma pequena colinha, tá, para eu conseguir lembrar de todos os tópicos. Então, o primeiro passo no data frame é como é que a gente vai criar ele, tá? E aqui a gente já começa com um parênteses. Particularmente, como já deve ter notado nos outros vídeos, eu sou fã do Tidyverse, tá? Que é uma série de pacotes que servem para fazer manipulação dos data frames. Então, nós vamos primeiro carregar o Tidyverse aqui, certo? Então, para fazer um data frame no Tidyverse, a gente simplesmente diz table, tá? Então, o que é o table, tá? Esse aqui é um data frame turbinado, vamos chamar assim, tá? Esse comando aqui, até colocar um parênteses, pessoal, que o table é igual ao comando data frame, tá? O que aconteceu? No passado eu usava esse comando aqui para criar, só que agora mudou, tá? E esse comando data underline frame, ele foi depreciado, tá? Então ele não é recomendado utilizar. Então a função em substituição é chamada table. Então como é que faz? Ó? Você digita table e agora a gente coloca o nome das colunas, né? Então x igual a 1 até 10, né? Y igual a 2 até 11, até 11. A gente pode até mesmo colocar um texto aqui, ó, text igual, vamos fazer um sample das letras aqui, ó, letters, aqui. E vamos pegar 10 unidades. Então vamos ver se deu certo. Perfeito, ó, tá vendo que no momento que eu chamei o meu data frame, né, usando as funções do Tidyverse, já apareceu lá e a gente pode acessar aqui, tá? Então tem a coluna X, coluna Y e o texto. A gente pode inclusive clicar aqui e verificar os dados no formato bidimensional, perfeito? Então essa é a forma que a gente cria um data frame no universo, né, do Tidyverse. Para quem não conhece, tá? Quem jamais quer conhecer também a forma nativa de fazer isso, vamos colocar aqui base, então vai ser isso aqui, ó, é data.frame. Aqui a gente coloca da mesma forma as mesmas colunas. Então, vamos botar aqui df.base. Tá ali, ó. Agora apareceu o data frame aqui, tá? Vocês podem ver que são exatamente os mesmos objetos. É claro, o conteúdo aqui é diferente porque eu usei aqui uma função para pegar letras aleatórias, né? Mas se a gente abrir, a gente vai ver que tem algo muito semelhante entre os dois, né? Com exceção dessa coluna chamada text. Então, entre os dois, assim, pessoal, qual que vocês têm que usar? Sem dúvida, dê preferência ao table, tá? Eu coloquei o data.frame aqui só por uma questão de referência, tá? Para vocês saberem, porque vai que vocês peguem código que está usando base, pode ser que, né, vocês não vão saber o que é. Então, é bom você sempre aprender as duas formas, tá? É isso que eu sempre reforço em sala de aula. Então, depois de criar o table, né? Depois de ter ele aqui registrado na memória, vai para o próximo passo, tá? Que vai ser conhecer esse data frame, tá? O que é conhecer? É você conseguir entender qual que é a estrutura dos dados, na verdade, né? Então, conhecer o número de linhas, o número de colunas, o nome das colunas e também as classes das colunas, tá? Eu não falei anteriormente, mas num table ou data frame,
Cada coluna que a gente está colocando aqui, ó, é nada mais do que um vetor atômico, tá? E vai ter uma classe diferente. Então, para conhecer, usando o Base, tem a função str, tá? Então, strdf, ó, tá vendo? Ele vai me dar o que a gente chama de representação textual de um data frame. Então, tem a classe aqui, então é tbl_df, né, que é uma subclasse do data.frame. E nesse caso tem 10 observações e 3 variáveis diferentes, tá? Então eu tenho a variável x, que é um integer, né, um valor inteiro, a y, que é inteiro também, e eu tenho o text, que vai ser o caractere, tá? Uma variável, um vetor de caracteres. A outra forma de fazer é usando a função glimpse, que é do tidyverse. Pode ver, pessoal, que o output é muito semelhante, tá? Usando str ou glimpse, tá? O que eu gosto do glimpse é que ele é um pouquinho melhor formatado, né? Então ele me diz aqui observações, me dá o número de variáveis e já me diz as classes, né? Sendo que as classes, sem dúvida, é o que mais você tem que prestar atenção, tá? Se você importar os dados com classes diferentes do que deveria ser, né? Isso aqui vai dar um certo problema, ok? Outra maneira também de conhecer um data frame, tá? É usar a função head, ele vai dar as seis primeiras linhas, né? E a função tail também, tá? Que ela vai dar as últimas linhas desse data frame. Então vamos dizer assim, quero entender como é que os dados estão organizados, né? Então olha a primeira e olha a última. Uma outra maneira também que eu uso bastante é usar a função summary. O que ela faz? Ó, ela pega cada coluna e faz um sumário, tá? Então isso aqui é bom porque você pode ver até erros de importação. Então nesse caso aqui não tem nenhum erro, né? Porque vocês podem ver que eu criei, né, o data frame aqui em cima. Mas se fosse um dado da internet, um dado do arquivo texto, eu poderia usar o summary para ver qual que é o máximo, qual que é o mínimo, qual que é a mediana, né? Então, o que acontece? O summary, ele entende qual que é a classe da coluna e vai mostrar um relatório diferente para cada classe, tá? Então, por exemplo, aqui texto, né? Ele simplesmente diz qual que é o length, né? Que é o número de observações e qual que é a classe. Tá? E aqui nos numéricos ele faz algo um pouquinho mais rebuscado, mostrando aqui o que é, né? O mínimo, máximo, quartil e assim por diante, certo? Bom, com essas 4 funções aqui, pessoal, vocês praticamente têm uma ideia muito clara, tá, o que tem dentro desses dados, tá? Então, toda vez que vocês importarem um dado novo dentro do R, vocês têm que usar essas funções para ver se tudo ocorreu, a importação foi perfeita, não teve nenhum tipo de problema, ok? Então, depois de conhecer os dados, o próximo passo é fazer o acesso às colunas, tá? Então é muito simples, a gente já viu isso, né? Eu poderia acessar a coluna do DF, eu uso o cifrão, e aqui eu escolho a coluna que eu quero. Vamos pegar o X, né? Então vamos ver o X, e aqui vocês podem ver que é exatamente a mesma coluna. Então o que eu fiz, na verdade, eu retirei aquele vetor atômico, né? Que estava dentro do dataframe, eu coloquei ele para fora, tá? Tem uma outra maneira também de fazer tirar a coluna, que é simplesmente usando o nome, tá? Essa anotação aqui também é o mesmo resultado, tá? Vocês podem ver aqui. Só que nesse caso, ó, o resultado sai um próprio table, tá? É como se você quisesse tirar só a coluna X, tá? Então, vamos botar aqui ponto table. Então aqui é a diferença, ó, pessoal, o X, né, usando essa notação aqui, ela vira simplesmente um vetor atômico, e usando essa notação aqui, ó, que eu pego o nome da coluna, nesse caso aqui, então como é que eu leio, tá? Eu quero DF, eu quero todas as linhas, pode ver que tá vazio aqui, né, depois da vírgula, e eu quero a coluna X. Eu poderia, inclusive, usar uma notação para pegar mais de uma coluna, né, X e Y, por exemplo. Tá aqui, ó, isso aqui vai virar um novo table, ó, que vai ter só as colunas que eu estou querendo selecionar, certo? Outra maneira também, tá? Table 2 vai ser usando a notação de lista, tá? Então, por exemplo, quando eu uso aqui, vou pegar o 1, tá? Eu estou querendo a primeira coluna do DF, tá? Então, por que isso funciona? Porque um data frame, na verdade, ele é uma lista, né? Então, nessa lista tem vários elementos. E no caso do data frame, que é uma lista estruturada, podemos falar assim, eu estou querendo o primeiro elemento
dele, que na verdade é a primeira coluna. Então, cada coluna vai ser um elemento desse data frame barra lista, tá? Então, fazendo isso, eu vou ter, então, esse caso. Aqui uma coisa que surpreendeu, eu esperava um table aqui, tá? Mas, na verdade, ele vira um vetor atômico, tá? Então, ele vira x2 aqui, tá? Então, vamos agrupar para ficar mais claro. Eu vou colocar aqui vetor atômico, aqui table. Perfeito? Tem uma outra maneira também de fazer esse tipo de acesso às colunas via tidyverse. Eu vou colocar aqui, ó, tá? E como é que funciona? Então, nós vamos digitar o nome do data frame, vamos colocar o operador de pipeline. Tá? O que é isso, pessoal? O pipeline, ele basicamente vai pegar o que está à esquerda dele, né? Que nesse caso é o DF, o objeto DF, e vai passar para uma função lá para frente. Então, como é que a gente usa isso? Eu coloco o operador aqui, eu dou um Enter, e agora eu digito a função select. Né? Nesse caso, eu quero selecionar uma coluna, e eu quero simplesmente a coluna X. Então, vamos lá. Deixa eu arrumar aqui. Perfeito. Ó. Aí eu rodo aqui, e tá aqui, ó, x.table. Aí nesse caso ele virou um vetor também, tá? Eu tô surpreso, eu esperava um table, mas enfim. Aí, ó. Opa. Deixa eu iniciar minha sessão aqui. Uma coisa. Ah, eu tava certo, tá? Ele vira um table aqui, tá? Eu me confundi com os nomes aqui, eu vi errado no Workspace, tinha um nome parecido, eu não tinha me ligado, tá? Agora, se eu quisesse, usando o tidyverse, né, pegar o vetor atômico, eu poderia colocar assim, ó, x.x3, df, e aí a função pool. E aí eu coloco o valor x. E aí, ó. Então, o pool, ele tira, né, aquela coluna do valor do x, certo? Aqui, ó, só mais um exemplo, no select, eu poderia colocar mais de uma, tá? Poderia colocar x e y, tá? E da mesma forma, ele ia pegar isso aqui, certo? Então, são notações diferentes para fazer exatamente a mesma coisa, né? Que é acessar as colunas no data frame. Bom, vamos para o próximo passo, que vai ser modificar um data frame. Então, o que é modificar? Primeiro, a gente pode adicionar uma coluna, vou botar aqui, ó, call, e vamos colocar aí um valor aleatório, tá? Então, runif 10, tá? Tem 10 elementos na tabela, que é o data frame, então eu vou colocar números aleatórios entre 0 e 1, né, do tamanho 10. Então, aí está perfeito, ó. E já funcionou, vocês podem ver que agora eu tenho essa new call, né, com esses valores aleatórios que está aqui, tá? Então, essa maneira aqui usando o cifrão, né, então observem, da mesma forma que você acessa a coluna, ó, você pode criar nova coluna também. Então, essa forma do cifrão, ela é a forma do Base, tá? Essa é a mais básica lá, que está lá quando criaram a linguagem lá em 1992, acho que desculpe, não lembro o nome agora, certo? Outra coisa importante, tá? Se você tentar colocar um número diferente, ó, ele vai dar um erro, vai dizer o seguinte, ó, você está tentando adicionar 11 linhas, né? Mas a data frame tem apenas 10, tá? Então você tem que acertar aqui o número de linhas sempre. A forma do tidyverse de fazer novas colunas é simplesmente usar isso aqui, ó. Tem uma função que é chamada mutate. Nós vamos dizer o quê? New.call2 vai ser igual a runif 10. Então observe, ó, o mutate vai pegar o data frame anterior e vai colocar uma nova coluna nele. Opa. Errei o símbolo. Perfeito, ó, então eu vou em df aqui, agora eu tenho new call 2, né, que de novo vai ser essa coluna nova. Ao mesmo tempo, tá, eu posso usar eu posso criar novas colunas, né, baseadas nas colunas já existentes, tá, que isso aqui é uma coisa bem poderosa que a gente usa muito. Vamos dizer que eu quero essa coluna aqui, new call, dividida por 10, por exemplo, né. Então eu coloco aqui e ele vai aparecer lá, ó. Mesmo essa coluna aqui dividida por 10, tá? Então tudo dentro de uma notação vetorial.
E aqui no DF, ó, eu poderia fazer dessa forma aqui, ó, new.call4 como sendo new.call2 dividido por ou vezes 10, né? Beleza, ó. Então agora já está aqui, ó, as 4 colunas novas que eu criei. Se eu quiser retirar, então vamos colocar aqui, organizar, novas colunas. Agora vamos remover elas, né? Para remover é bem simples, ó. Você simplesmente pega a coluna, vamos tirar a coluna 4, e você coloca o valor nulo. Vocês podem ver que a coluna 4 não existe mais, certo? A maneira pelo tidyverse é a seguinte. Coloca aqui, aí vai usar o select, ó. E agora no select nós vamos tirar, botar o menos, né? E dar o nome da coluna que a gente não quer mais. Então vamos dizer que eu não quero mais new.call3. Tá aqui, ó. Agora a gente não tem mais a 3. Perfeito? Então é bem fácil você adicionar e colocar colunas dentro do data frame. O próximo item é fazer a filtragem, tá? O que é a filtragem? É quando você quer dizer o seguinte, olha, eu tenho uma tabela lá com, vamos dizer, 1000 observações e eu quero pegar somente aquelas onde certas condições são verdadeiras. Né? Então, vou dar um exemplo aqui, ó. Usando o Base, né, o que eu faço? Eu crio um índice, eu procuro dentro dos dados aquelas condições. Vamos dizer assim, eu quero pegar as linhas onde o x é maior ou igual a 5, por exemplo. Né? Eu rodo, isso aqui o IDX vai virar um vetor lógico, e agora eu vou indexar. Eu vou dizer, ó, df, outro nome aqui, vai ser df, IDX, e todas as colunas. Tá? Então, essa notação aqui, ó, dos colchetes, né, o que ela faz? Ela vai pegar algumas posições dentro da tabela, tá? A primeira parte, tá? Isso aqui é as linhas que eu quero. Então, nesse caso, IDX, que vai ser esse vetor lógico aqui. Então, onde for verdadeiro no IDX, onde essa condição aqui for verdadeira, então observe o que tem dentro dele, ó. Exatamente o que eu queria, né? Todas que são maiores do que 5 dentro daquele vetor. Ele vai retornar. E quando eu deixo em branco essa segunda parte aqui, é que eu estou dizendo que eu quero todas as colunas, tá, desse data frame. Então, rodando, eu vou ter aqui o meu data frame filtrado, pode ver que só mantém, né, obviamente, onde o vetor x é maior do que 5. No tidyverse, tá, a maneira de fazer isso aqui, eu vou pegar o df, e aí tem a função chamada filter, tá? E no filter, eu vou dar a condição que eu quero. Então, nesse caso, eu quero que x é maior do que 5. Maior ou igual, né? Beleza, pessoal, podem ver que são exatamente iguais, tá? Então, duas maneiras diferentes de fazer exatamente a mesma operação, ok? Um usando índices, né, como eu fiz aqui, e outro usando, né, a função filter do tidyverse. Bom, vamos para a próxima. Bom, agora, para ordenar data frames, tá, como é que nós vamos fazer? O que é ordenamento? Tá? Vai ser basicamente a gente pegar uma coluna e dizer assim, olha, eu quero que você reorganize esse data frame, reorganize todos os dados, começando do menor para o maior, tá? Então vai pegar, de acordo com uma coluna, a gente vai verificar quais são os elementos maiores e menores, e nós vamos reordenar todo o data frame de acordo com essa coluna, tá? Isso que a gente chama de ordenação do data frame. Então, no Base, tá, o primeiro passo vai ser criar um vetor, e nesse caso eu vou dizer assim, olha, eu quero que você verifique a ordem dentro dessa coluna aqui. Tá? Então, nesse caso, o IDX vai ser um monte de número, tá? New call. Deixa eu só rodar de novo aqui, que eu estava mexendo antes. E aqui vamos ver o que aconteceu. Tá aqui, ó. Então, isso aqui está me dando ordenamento dessas colunas, tá? Então, nesse caso, o menor vai ser o terceiro elemento de DF, né? Coluna new call. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou simplesmente pegar e vou usar o IDX para ordenar as colunas. Perfeito. Ó. Se eu abrir o IDX agora, vocês vão ver que está ordenado, ó, de acordo com a coluna new call. Perfeito? Bom, no tidyverse, como é que a gente faz? Ó, a gente pega o df e a gente vai fazer a função arrange. Tá? E aí nós vamos dizer simplesmente qual que é o nome da coluna que a gente quer fazer
esse ordenamento. Nesse caso, vamos pegar a coluna 2 e vamos ver se vai dar certo aqui. Ok? Então a coluna 2 está aqui, tá? Então você pode ver que agora ela ordenou de acordo com isso aqui, tá? Então, podem ver que a ordenação realmente é algo muito fácil de fazer dentro do R. Bom, o próximo tópico vai ser a combinação data frames. Então, o que é isso, pessoal? Isso aqui é quando você tem dois data frames diferentes, né? E você quer juntar esses data frames num data frame só. Isso aqui é muito comum quando a gente tem bases de dados em arquivos diferentes, né? Então, vamos dizer que eu tenho uma base de dados que está separada, né, em 10 mil arquivos diferentes, né? Então, o que eu quero? Quando eu vou trabalhar no R, é preferível, tá? É a melhor maneira de fazer isso é você usar simplesmente um objeto para representar todos os dados. Então, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que importar esses dados um por um e no final eu vou ter que combinar eles num apenas data frame. Para fazer isso no R é bem fácil, tá? Então vamos fazer aqui, ó. Primeiro, vamos fazer combinação por linha. No df1 vamos criar um data frame aqui bem simples, tá? Vamos copiar lá de cima até porque fica mais prático, né? Então eu vou criar só duas colunas, tá? Não precisa do text, certo? E vou criar também o outro data frame 2, que eu vou dizer que vai ser do 15 até o 26. Eu vou dizer que vai ser 15 até 26 também, tá? Só para repetir aqui. Então vamos criar eles. Perfeito, pessoal. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou combinar eles de uma forma vertical, né? Observe que eles têm os mesmos nomes de colunas, então é bem fácil de fazer essa vou chamar assim, esse bind, né? Essa combinação. Então eu vou chamar de df.bind, vai ser simplesmente rbind, df.1 e df.2. E aqui, por fim, vamos dar um glimpse nele, né? Para ver o que saiu no final. Então vamos lá. Aqui, ó, pessoal, agora eu tenho 22 observações, né? Porque eu tinha 10 no. Tinha 11 em uma. Não, 10 em uma, eu tinha 12 na outra. Então o resultado vai ser 22 observações. Vocês podem ver que os valores estão exatamente aqui, né? Se eu abrir, acho que vai ficar até mais claro. Observem que, né? Opa, é df.bind. Aqui, ó. Aqui é onde estava o df2, começou aqui, né, terminou lá no final, e aqui está o df1. Então eu combinei todos só num objeto, só num data frame. Esse aqui usando o base, né? Vamos tentar agora com o tidyverse. Deixa eu colocar para cá. Usando o base. Agora vamos para o tidyverse, né? Usando o tidyverse. Bom, é bem simples, pessoal. É até mais, é a mesma coisa, na verdade, né? Vai dizer simplesmente bind rows com idf.2. Beleza, vai ser exatamente o mesmo objeto, tá? Vocês podem ver aqui. Aqui uma observação, pessoal. O bind rows é bem melhor que o rbind, tá? Na prática, sem dúvida, esse aqui é superior, tá? Porque o bind rows, quando ele não acha as colunas, né, ele coloca o valor linear. Então é como assim, eu tenho bases de dados diferentes e vamos dizer que numa dos arquivos lá, do exemplo anterior, né, que eu tinha um monte de arquivo para ser processado, um dos arquivos tinha uma coluna que os demais não tinham, né? Então, o que é bom do bind rows? Que ele vai perceber isso, tá? Ele vai simplesmente dar NA para os demais. Então, quando ele não encontra colunas, quando ele encontra uma coluna que não tem nos outros dados, né, ele se adequa a isso, se adapta de uma forma bem fácil, tá? Então, sem dúvida, o bind rows aí é bem superior ao rbind, tá? Isso aqui sem dúvida. Na prática, eu já usava o rbind muito tempo atrás e depois que eu conheci essa função, eu nunca mais usei o rbind, tá? Então, vale a pena conhecer. Bom, vamos para o próximo, então, agora. Vamos aqui. Vamos combinar por colunas, né, que é o bind horizontal. A de bind vertical.
Bom, aqui nós vamos ter que criar também outros data frames. Só que aqui, ó, nós vamos colocar colunas diferentes, tá? X e Z. E aqui vamos colocar o mesmo. O conteúdo não é tão importante para a gente, tá? Então, o que é isso aqui? Opa. Nesse caso, eu tenho dois data frames e eu quero combinar eles de uma forma horizontal. Eu quero fazer esse processo aqui, tá? Então, junto os dois, né? Diferente do anterior que eu estava juntando eles verticalmente. Então, usando o base, def.bind vai ser cbind 1 e df.2. Então, deixa eu rodar isso aqui. Então, vocês podem ver agora o resultado, ó, que é exatamente o que eu queria, tá? Então, eu tenho agora 4 colunas, né? X, Y, Z. X, Y, 2X, desculpe. Sobrou um X aqui, tá? Vamos colocar um valor X, Y, Z e vamos colocar o K. Tá? Agora vai. Aqui, ó, vamos olhar de novo. E agora eu tenho X, Y, Z e K. Tá? Então, vocês podem ver que agora está tudo exatamente como eu esperava. Certo? E no tidyverse, esse df-bind aqui, ó, é simplesmente o bind rows. E vocês podem ver também que o resultado vai ser exatamente o mesmo. Opa, ó, olha, bind calls, né? Não rows. Calls. Aqui, ó. E aqui bind, ó. Aqui ele ficou dessa forma, tá? Então, como vocês podem ver, né? Tudo funcionou perfeitamente, certo? Então, pessoal, isso aqui foi uma pequena introdução à manipulação data frames, tá? Eu não fiz tudo, tá? Que é possível fazer com data frames, até porque a quantidade de coisas assim que dá para fazer é muito grande, pessoal, tá? Então, o que eu estou tentando mostrar aqui é simplesmente um ponto inicial, tá? É o básico do básico, certo? E bom, é isso. Qualquer dúvida, coloca nos comentários e eu vou tirar da melhor forma possível. É isso, até o próximo vídeo. Tchau.